Fala galera, tudo jóia? Inicialmente, dar as boas-vindas a todos ao Case and Chips, né, esse novo projeto aí, para a gente conseguir compartilhar conhecimento, né, dicas clínicas, assim como um pouco do nosso dia a dia, certo? Com todos vocês, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, né, como já foi falado na postagem anterior, nós vamos falar um pouco sobre o armamentário necessário para utilizar e realizar uma boa anestesia local. É sabido que, além das técnicas, né, é muito interessante que a gente tenha também saber como e quando utilizar cada equipamento, cada instrumental nas nossas técnicas do nosso dia a dia, tá bom? Então, para realizar uma boa anestesia local, quais são os instrumentais principais que nós vamos estar utilizando? Uma seringa Carpuli, certo? Que vocês estão vendo aqui, tá? Uma agulha gengival e um tubete anestésico, a escolha a depender da situação clínica que vocês vão estar trabalhando, tá bom? Então, em relação à seringa Carpuli, o que é interessante, né, nós observarmos, tá bom? Que quando nós temos uma seringa Carpuli, tá? Antigamente tinha muito uma seringa denominada que apresentava um refluxo, né? Ou ponto de aspiração. Como é que funcionava isso? Nessa região mais, né, superior, tá? Onde vocês estão vendo uma face chapada, retinha, existia uma ponta ativa no qual ela se adaptava exatamente nessa região da borracha do êmbolo, na parte posterior do meu tubete anestésico, tá? Com ela, ao tracionar, certo? O meu tubete, né, que estaria ancorado aqui na minha borracha, você conseguiria fazer uma aspiração positiva e saber se você estava em algum vaso sanguíneo, evitando assim injeções intravasculares. Como é que hoje acontece com as seringas mais convencionalmente utilizadas no Brasil, tá? Nós trabalhamos com um sistema de alto refluxo, certo? Como é que é feito esse alto refluxo? Na região mais interna da sua seringa carpule, você pode estar observando isso, tá bom? Aqui nós temos uma projeção, certo? Ó, para dentro. Essa projeção ela vai se adaptar exatamente na região do diafragma, né, que é a região emborrachada aqui da minha parte mais superior do meu tubete, tá bom? Isso vai auxiliar, certo, na manobra de alto refluxo para minimizar o risco de aspirações positivas, em que a gente vai falar um pouquinho mais na frente para vocês, tá joia? Então, dando sequência, né, em relação aos instrumentais, nós vamos estar podendo também utilizar as agulhas gengivais. Essas agulhas gengivais, né, nós podemos ter agulhas curtas ou agulhas longas, tá bom? As agulhas extra curtas, certo? São denominadas aquelas que apresentam uma parte ativa da minha agulha gengival entre 10 e 12 milímetros, tá? Essas agulhas curtas, em geral, essas são mais utilizadas em pediatria ou situações bem pontuais de anestesia local, tá? O que nós habitualmente utilizamos mais são as agulhas curtas, tá? Que se vão de um comprimento de 21 até 25 milímetros. Aqui nós temos exatamente três agulhas curtas, que é o hábito nosso diário, do nosso dia a dia, tá bom? Nós temos uma agulha de 21 milímetros de comprimento, uma agulha de 22 milímetros de comprimento de parte ativa e uma terceira agulha de 25 milímetros de comprimento de parte ativa. Ou seja, a depender da situação clínica, seria interessante a gente ter uma agulha um pouquinho levemente mais longa, mas não necessariamente uma agulha longa, que seria de 30 a 35 milímetros em média do comprimento da sua parte ativa, tá bom? Uma outra situação bem interessante é que na região da minha agulha, é possível evidenciar também esse marcador, certo? Ó, esse marcador que pode ser uma seta ou pode ser uma bola, a depender da marca comercial, tá? O que é que esse marcador quer dizer? Certo? Quer dizer que o meu bisel da minha agulha, ele está exatamente nessa mesma posição. Ou seja, vai direcionar você em relação ao posicionamento onde você está querendo realmente dispor o seu anestésico local durante a sua anestesia, tá bom? Então, é uma outra dica, né, que já fica aí para vocês, tá joia? E em relação aos meus tubês anestésicos, o que é que de grande importância a gente poderia ter, tá? A primeira coisa que a gente deve avaliar num tubete anestésico é se ele não tem nenhum tipo de contaminação, tá? Como é que eu sei que um tubete não tem contaminação? Primeira coisa é que eu tenho que ter um líquido totalmente translúcido, tá bom? Ou seja, um líquido transparente, incipiente.
tá? E por isso que ao realizar as suas manobras de antisepsia dos seus tubetes, né, não é interessante deixarmos o tubete embebido em soluções, mesmo que sejam soluções transparentes, como o álcool, certo? Que é uma das soluções mais indicadas também para a realização da antisepsia dos tubetes, tá bom? Uma outra situação que é bem comum é vocês podem evidenciar aqui, ó, nessa região mais posterior do meu tubete, que é uma bolha, certo? Essa bolha é bem comum, não obrigatória, tá? Mas ela é bem comum nos tubetes anestésicos também, certo? O que nós não podemos ter são grandes bolhas, certo? Essas grandes bolhas já têm um potencial também de contaminação, certo? Do líquido, né, do anestésico local, tá bom? Uma outra situação que deve ser bem observada, ainda levando em consideração a não contaminação do meu tubete, é que nessa região posterior do meu êmbolo, nós temos uma leve edentação, ó, certo? Uma leve edentação, tá? Entre o vidro, certo? Entre o vidro e a minha borracha, tá? Ó, a gente tem essa leve edentação. Se vocês observarem em alguma situação específica esse êmbolo projetado para fora do tubete anestésico, tá bom? Esse tubete também deve ser desprezado, certo? E por último, uma outra coisa é um outro inverso aqui, ó, na região mais superior do meu tubete anestésico, onde eu tenho esse elo metálico que, idealmente, ó, ele não pode estar amassado, tá bom? Porque também isso pode proporcionar uma contaminação, ou se você vê qualquer tipo de rachadura, certo, no vidro do meu tubete, tá bom? Então, esses são alguns cuidados, principalmente relacionados aos tubetes de vidro, tá bom? Para minimizar algum risco de contaminação. Uma outra coisa importante ainda em relação aos meus tubetes, né, anestésicos é que no adesivo ou vai estar impresso, né, nos tubetes de plástico, a solução que nós temos, né, à disposição para anestesia local. Aqui nós vamos ter, certo, uma solução de mepivaccaína a 2%, tá, que é a base anestésica, e essa base anestésica ela pode ou não estar diretamente interligada, né, em contato com uma solução vasoconstrictora, certo? Para poder melhorar a condição de anestesia local, né, em relação ao tempo, assim como diminuir um pouco de sangramento local durante os procedimentos cirúrgicos, tá bom? Então aqui nós temos nesse tubete, né, uma solução de mepivaccaína a 2% com a solução de epinefrina, que é a adrenalina, em uma diluição de 1 para 100 mil, certo? Então esse aqui é um tubete o quê? De mepivaccaína com adrenalina 1 para 100 mil, tá bom? Essa mesma solução, mepivaccaína, nós temos a opção de termos ela sem vasoconstritor, tá? Como vocês vão ver aqui, ó. A diferença dela é que a mepivaccaína sem vasoconstrictor, certo? Ela está em uma diluição diferente, ó. Ela está na diluição de 3%, tá bom? De mepivaccaína, certo? Da minha solução da base anestésica, tá? E aí ela não tem vasoconstrictor, ó. Exatamente, tem mostrando aqui para vocês que ela é sem vasoconstrictor. Ou seja, soluções anestésicas sem vasoconstrictor, na grande maioria das vezes, são indicadas mais para quê? Procedimentos curtos ou em alguns pacientes eventuais com condições sistêmicas comprometidas, certo? Como algumas alterações cardiovasculares, pressão arterial, né, não controlada, tá bom? Assim como outras condições que nós vamos em vídeos subsequentes, né, trazer essa condição para vocês, tá bom? E uma situação que deve ser observada é que na mesma solução de base anestésica, que vocês estão vendo dois tubetes, né, de mepivaccaína, tá bom? Mas nós temos algumas diferenças também em relação, né, à coloração das borrachas e essa fita, certo? Ó, de coloração diferente também para identificar a base anestésica, tá bom? Isso algumas empresas colocam para poder auxiliar, certo? O cirurgião dentista durante lá o seu procedimento clínico, tá? E uma terceira base anestésica, para vocês evidenciar essa diferença, certo? Nós vamos ter aqui a articaína, tá? Que é uma base anestésica bastante utilizada, principalmente para quem realiza cirurgia oral, tá bom? Ou cirurgia oral ou implante, que ela está na diluição, ó, também com adrenalina, epinefrina, 1 para 200 mil, ou seja, um pouco mais diluída, né, do que a minha solução de mepivacaína já encontrada, tá bom? Então, são algumas situações que nós avaliamos aqui inicialmente antes mesmo de realizar a nossa anestesia local, tá bom? Então, como é que eu vou montar, certo, a minha seringa Carpuli, tá bom? Vou pegar minha seringa, tá?
O meu tubete anestésico, ele deve entrar nessa minha área, tá bom? É dentada aqui da minha seringa Carpuli, tá? Esse tubete ele deve entrar também de uma forma bem passiva, certo? Ó, sem fazer nenhum tipo de esforço, idealmente, tá? Ó, se você, muitas vezes vocês podem estar forçando isso aqui, ó, tá? Muitas vezes é por conta que aqui na minha região central, tá? A gente pode ver, ó, que dentro da minha seringa Carpuli, certo? Ó, nós temos um encaixe, tá? Esse encaixe muitas vezes, ó, pode estar levemente para dentro, tá? E aí é preciso ajustar para que a gente consiga também utilizar da forma correta, tá bom? Então a gente vai, ó, colocar, ele deve realmente, ó, deslizar, tá bom? Até encontrar, certo? Aquela região que nós já comentamos que vai auxiliar no refluxo, né? No alto refluxo, ó, tá bom? Ó, o nosso diafragma, ela vai exatamente, certo? Ó, se adaptar na região dessa projeção, ok? Colocado aqui o meu anestésico local, nós vamos agora pegar a nossa agulha gengival, certo? Então, vamos pegar aqui a nossa agulha gengival, rotacionar e abrir, tá? E nós vamos colocar na região mais central. Um cuidado que deve ter também aqui quando a gente vai estar colocando a nossa agulha gengival nessa região, certo? É para não realizar nenhum tipo, certo, de movimento brusco e acabar entortando essa ponta ativa, tá? Porque aí pode acontecer muitas vezes aquelas condições de vazamento do seu tubete, tá bom? Então, ó, vamos colocar levemente, ó, para que consiga, né, transfixar o nosso diafragma e a gente vai fazer a rotação, certo? Ó, rotacionei, identifiquei bem, consegui remover a minha invólucro, tá? Ah, Cis, e agora então como é que a gente vai saber, certo, se a minha seringa Carpura ela realmente tem um alto refluxo? Vocês lembram que a minha seta, ela diz exatamente a direção do meu bisel, tá? Então, se nós realizarmos aqui uma leve pressão, tá? Ó, a gente vai conseguir ver uma formação de uma bolha, tá bom? Ó, bem no ápice da minha agulha, tá? Ó, uma bolha que quando eu solto aqui, ó, ela volta, certo? Então, formato de uma bolha, quando eu solto, volta o êmbolo, tá? Ó, então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho realmente um processo de, ó, alto refluxo, certo? Da minha seringa Carpuli, tá bom? Então, dito isso, montado todo o arsenal, né? Nós estamos prontos para realizar eh, uma boa anestesia local, ok?